eu queria que você abrisse um texto comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu não tenho dúvidas que esses golpes severos que você recebeu na sua vida podem estar dirigindo o teu presente hoje. Mas as boas novas são que você não precisa viver influenciado por essas lembranças, por essas marcas do passado. Afinal de contas, o Pai está de braços abertos para nos acolher. Amém? Está fraco. Amém? Romanos 8, 28, perdão. Antes de ler esse texto, eu pretendo fazer uma reflexão breve aqui. Breve. Mas eu queria me debruçar aqui em três perguntas. Três perguntas. Em cima dessa peça. A primeira pergunta é: o que essas experiências podem provocar em nós? Vou repetir. O que essas experiências ou as experiências que você teve podem provocar em nós? E aí eu queria abrir esse texto contigo, porque eu creio que traumas, experiências ruins, os duros golpes da vida, por mais invasivos e até pesados que eles possam parecer, eu quero dizer uma coisa para você, para te libertar. Eles podem sim fazer parte de um processo de amadurecimento da nossa vida. Eu quero te dar essa notícia hoje. Por mais pesado o golpe que você possa ter levado, por mais duro que possa parecer, por mais dor que possa causar, o sofrimento ele tem o seu espaço na nossa vida, quer queira, quer não. Romanos 8, 29. A gente pode ler esse texto? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz todas. Repete comigo: todas. Todas não é algumas, não é 99%. Todas são todas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o mal. É isso? Para a tristeza. Todas as coisas cooperam para o... Então eu volto a dizer para você, por mais marcante que a tua história tenha sido, ela não precisa influenciar a tua vida hoje, porque todas as coisas cooperam para o bem. E ainda em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 4, se você quiser dar uma acompanhada comigo, pode ser. Romanos 5, volta só um pouquinho, 3 capítulos aí, você vai achar. Amém? Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias... Está escrito isso na tua Bíblia? Paulo se gloriava nas... Vamos entender o porquê. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência... Ou seja, por mais duro o golpe que você possa ter levado à vida, Deus não perdeu o controle. Inclusive, Ele pode usar essa história muito bem para a glória dEle. Você diz amém? Agora é interessante a gente entender o seguinte. Você entender isso e compreender essa verdade fora da tribulação é uma coisa. Você dar vazão a ela dentro da tribulação, que é a vontade de Deus. E aí, esse é o desafio. Enquanto nós vivenciamos alguma coisa ruim, alguma marca ruim, alguma coisa que vivenciamos e nos abateu, Deus ele quer trazer à nossa memória hoje e cauterizar isso em nós, que Ele é bom. E vocês vão entender o porquê que eu estou reforçando isso. Porque Deus falou algo comigo forte sobre nós hoje aqui, forte demais. E eu creio que Ele vai fazer um rebuliço na nossa vida. Amém? Mas é importante a gente entender que o desafio não é só ter ciência disso. Talvez você já tenha lido esse versículo várias vezes. Mas Ele quer plantar no teu coração que no momento que você estiver vivendo alguma tribulação ou trazendo à memória alguma marca do passado, saiba de uma coisa: Deus é bom. Amém? E uma outra coisa importante também é entender a origem dessa tribulação.
a origem desses problemas que, porventura, nos abateu hoje aqui. A gente precisa entender que Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, Ele permite, sim, que algumas coisas ruins aconteçam conosco, com um motivo muito específico. Eu queria que você abrisse um texto comigo, Deuteronômio, capítulo 8. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia hoje, porque a palavra é a única coisa que pode nos tirar do caos, a única coisa. Um discurso humanista aqui, um discurso dado aí à alta ajuda, pode talvez aqui inflar um pouquinho teu ego, mas não vai produzir nada. A palavra de Deus vai nos nortear. Você dá amém para isso? Amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. 2 e 3. E eu falo para você o seguinte: é importante sabermos a origem do momento que estamos vivendo, ou que vivenciamos no passado, que trouxe todo esse dano. Diz assim, ó, posso ler, amém? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pula para o versículo 15, por favor. E aí Deus ele segue falando sobre aquele povo de Israel. Diz assim, ó, e que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e que te fez sair da água da pederneira, e que no deserto te sustentou com maná. Ele volta essa história, que teus pais não conheciam. Aí ele diz o motivo: para te humilhar, para te provar, e ao final te fazer o quê? Bem. Deus às vezes nos humilha. Deus às vezes permite que a gente sofra algum dano, sofra alguma injustiça, para saber o que está dentro de nós. Dentro da soberania dEle, dentro da grandiosidade dEle, Ele tem esse poder, os caminhos dEle são mais altos que os nossos. Dá amém para isso? Então, é importante a gente saber a origem dos problemas que a gente passa. Às vezes é uma permissão de Deus, mas às vezes é consequência do nosso pecado. Porque senão, se a gente não entender isso, daqui para frente a gente não vai entender o que Deus quer fazer conosco hoje. E aí, eu quero citar aqui um salmo para você, para tipificar o que eu estou querendo falar com você. Salmo 32, no capítulo 3 e 4, diz assim, ó: enquanto calei os meus pecados. Fala assim, enquanto. O que aconteceu com o salmista? Envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Ou seja, alguma coisa que possa ter nos golpeado na vida, ela pode ter uma origem dentro da soberania de Deus, que quer me provar e quer te provar, e no final fazer o quê? Bem, porque Deus ele é bom, amém? Mas também, algum momento de restrição na nossa vida pode ser consequência de alguma atitude nossa, de algum pecado nosso. Porque o salmista fala, enquanto ele se calou, o que aconteceu com ele? Envelheceram os seus ossos. Imagina os seus ossos sendo envelhecidos, você imagina os seus gemidos constantes, todo dia. Por quê? Porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Então, às vezes, em algum momento da nossa vida, talvez a nossa carinha murchinha, quando entrou aqui, porventura, pode ser, dentro da soberania de Deus, Ele está tratando conosco. Ou alguma consequência de algum pecado que cometemos. Mas as boas novas são, independente do que aquilo que essas experiências podem causar em nós, na verdade, o que vai assim dar um destino é a forma como a gente encarar
tribulações. A forma como a gente absorver isso. E aí, o que eu vou seguir falando aqui, eu creio que a tua mente vai abrir mais e você vai entender plenamente o que eu estou querendo dizer. Mas eu sei de uma coisa: as nossas tribulações, elas podem causar em nós maturidade. As marcas do passado, uma vez que a gente entende o plano divino de Deus, a soberania dele, e a gente não endurece contra ele, pelo contrário, a gente é guiado pelo Espírito dele, pode provocar em nós maturidade, pode nos tornar alguém mais sábios, mais parecidos com Cristo. Você dá amém para isso? Mas também, quando a gente entende de uma outra forma, pode causar em nós estagnação. A gente pode travar, definhar, confundir. Ok? E aí eu quero te fazer uma segunda pergunta. A primeira foi o que essa experiência pode causar em nós. E aí eu quero entrar no tema nosso aqui. Tempo de recomeçar. Eu te pergunto, então, como recomeçar? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha atitude para recomeçar? E aí eu quero falar contigo sobre uma primeira coisa. Se hoje aqui você entrou e você está assim, estagnado, confuso, solitário, desanimado, enfim, se esse for o teu caso, eu quero dizer uma coisa para você. A primeira atitude que Deus espera de você, e o primeiro conselho que eu quero te dar é o seguinte: admita a sua condição. O que seria isso? O que eu preciso para admitir a minha condição? Você precisa reconhecer que você foi abatido. Você precisa reconhecer que alguma coisa te golpeou fortemente a ponto de te abater. E isso significa ser humilde. A humildade, ela está diretamente ligada à transparência. Ela está diretamente ligada a você mostrar a tua real condição. É o primeiro passo. Nem eu e nem você, nós vamos conseguir recomeçar em algum momento da nossa vida, em alguma coisa que a gente caiu, sem a gente admitir que caiu, sem a gente admitir que a gente está ferido. Eu penso naquele guerreiro, né, aqueles medievais que tinham aquelas armaduras de ferro, né, que às vezes nós transparecemos isso para as pessoas. Você olha para uma pessoa assim, cara, como aquela pessoa muito bem definida, é uma pessoa assim, né, que transparece tanta confiança, tanta, poxa, que legal. E aí é um guerreiro mesmo, com aquela armadura que parece até intransponível, mas às vezes, por detrás daquela armadura, tem um soldado ferido, o sangue está esvaindo, a vida está indo embora, e aí não tem a capacidade de tirar aquela armadura e pedir ajuda. Eu falei assim, olha, me ajuda, a minha condição é essa, a minha ferida é essa, se eu continuar assim, o sangue todo vai embora, a vida toda vai embora, e sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, então eu preciso de ajuda, porque eu estou ferido. É a primeira condição. E aí, Mateus 11, 28, 29 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Deus quer descansar almas aqui hoje. Assim como foi aquela coreografia aqui, que a presença de Deus abriu os braços e os personagens descansaram nos braços dele. Assim como cantamos aqui, Deus quer trazer descanso para você hoje. A tua luta hoje, ela pode ter fim. Você diz amém para isso? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. Afinal de contas, o Salmo 51, 17 diz assim: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus está perto de um coração quebrantado. Deus está querendo se achegar a mim e a você. Mas eu preciso admitir
eu estou ferido, me ajuda. Está aqui. Porque enquanto eu mantenho aquela armadura e vou seguindo, pode ser que alguém não perceba, não veja, mas uma hora, aquele belo gigante, ele vai cair. Bom, eu preciso admitir minha condição. Só isso basta? Não. Dá licença aqui rapidinho, tá? Peguei uma conjuntivite hoje, tá doideira. Agora estou vendo vocês de mesmo. Só admitir que está ferido, basta? Não. Eu preciso desejar a vontade de Deus. E aí, queridos, eu quero ser muito incisivo com vocês e muito objetivo, porque é aqui que entra talvez um dos males que tem aí alcançado a igreja de uma forma geral. Um mal chamado humanismo, aonde você é o centro do evangelho. Então, eu me mostro ferido, e aí Jesus agora passa a ser o meu mordomo, e eu sou o centro das atenções, e é tudo agora para mim. Olha, eu estou ferido, por favor, vem aqui, me ajuda, porque afinal de contas isso aqui é a igreja. Então, e começa a cobrar. Eu quero falar uma coisa para você. Deus está te quebrantando, aleluia. Mas o segundo passo é deseje a vontade de Deus. Confia nele, e no mais, ele fará. Salmo 37 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao, confia, e no mais. E aí, queridos, o humanismo coloca a gente numa postura inversa. Não adianta eu falar com você aqui hoje, falar assim, olha, Deus quer curar você do teu trauma. E aí, eu assumi um compromisso contigo, de orar com você, de te acompanhar, de te visitar. Se você não estiver disposto a fazer de Jesus Cristo o teu dono, porque na verdade, essa obra quem vai fazer é Ele. Ele vai nos curar, Ele vai nos sarar, é a presença dEle, que foi representada aqui, que vai fazer essa obra em mim e em você, amém? Mas o discurso humanista, ele entra nessa história e deturpa, ele nos coloca numa posição que, na verdade, ao invés de um coração quebrantado que atrai o Senhor, nós nos tornamos altivos e soberbos, como se Jesus fosse o nosso mordomo a qualquer momento para nos servir. Não é assim. Deseje a vontade de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz o seguinte, não precisa abrir, olha para cá. Diz assim, ó: certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Sabe o que é aceitar, desejar a vontade de Deus? É ir para a cruz, queridos. É ir para a cruz. Eu só consigo recomeçar, como está aquele banner, estava aquele banner ali, eu só consigo recomeçar, eu só consigo ressurgir quando eu morro. Quando eu chego ao fundo do poço, eu falo, agora para mim acabou, agora é Cristo em mim, a esperança da glória. Não tem uma outra forma. Não tem como a gente encaixar que algo maneiro vai dar certo, vai tudo certo, a partir de agora vai ser joia, você vai começar a prosperar. Deus requer de você a cruz, Deus requer de você uma entrega completa, plena. E aí, como foi com Jesus, que foi para a cruz e morreu, mas só quem morre que prova do poder da ressurreição. Se eu estiver vivo, eu nunca vou ressurgir, nunca. E aí, queridos, o que é para a cruz? O que é isso? Está ligado à renúncia, está ligado a perdão, está ligado a sofrer o dano, está ligado a virar a face quando você é esbofeteado,
está ligado a caminhar aquela segunda milha que Jesus ensinou. Somos um povo hoje, assim, de uma forma geral, tão estressado, tão, assim, exigente dos nossos direitos, né? Humanismo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quando eu entendo isso, aquelas feridas, elas perdem o poder, elas perdem sua eficácia, porque Jesus é o Senhor e Ele me ama. Amém? Amém? Bom, ir para a cruz, queridos, é amar o Senhor acima de você mesmo. Ir para a cruz é escolher a forma, o método e o tempo de Deus para a tua vida. Amém? Amém? Deus quer te conduzir. Vinde a mim, vós que sois o quê? Estais o quê? A gente abriu aqui agora. Cansados e sobrecarregados. E tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Deus quer nos fazer também pessoas mansas, prontas a serem conduzidas. Vem para cá agora, vem. Agora vem. Será que somos assim? Deus quer fazer essa obra em nós. Amém? Então, eu preciso reconhecer que eu estou ferido, que eu fui golpeado. E aí eu preciso agora desejar a vontade de Deus, não a minha mais. Porque se a gente pula essa parte e vai para a terceira parte, que é pedir ajuda, eu ainda posso chegar a pedir ajuda ainda muito assim, cheio de mim mesmo, sabe? Só, meu irmão, estou aqui, você tem que me ajudar, cara. Você não é meu pai na fé? Me ajuda aí, pô, agora. Ô, igreja, estou aqui, pô, eu preciso. Jesus ensinou diferente. Eu preciso. Aqueles dois que oravam lá, aquele que chegou lá, Senhor, eu não sou como aquele, papapá, e o outro nem conseguiu orar direito. Misericórdia de mim, sou pecador. Esse desceu do monte justificado. É disso que Deus quer falar contigo e comigo nessa noite aqui. Amém? Amém? Eu preciso reconhecer, mas eu preciso querer agora, a partir de agora, a vontade de Deus, não mais a minha. E a terceira coisa que eu creio, piamente, com toda a minha fé, eu preciso pedir ajuda. Jesus já teve um corpo físico nessa terra. Hoje ele tem um corpo espiritual, chamado... Qual o nome do corpo espiritual de Jesus nessa terra aqui? Qual é? Como? Como? Vocês estão certos disso? Que você é o corpo de Jesus nessa terra? As suas mãos são as mãos de Jesus aqui nessa terra? Os seus olhos? Os seus pés? Você está certo disso? Jesus já teve um corpo físico, hoje ele tem um corpo espiritual, que é essa família maravilhosa aqui, ó. E aí, queridos, sempre quando eu penso nisso, sobre pedir ajuda, sobre recomeço, eu não tenho como, eu tento, mas eu não tenho como me apartar de um texto que marcou minha vida. Esse eu queria abrir contigo, Atos capítulo 14. Atos 14, versículo 19 a 22. Eu queria ler esse texto com você. Se a gente puder projetar aqui, vai ser joia. Atos, capítulo 14, do 19 ao 22. Quem quer recomeçar diz amém. Está fraco, acho que ninguém quer. Quem quer recomeçar diz amém. Amém. Aleluia. Atos, capítulo 14, versículo 19, diz assim, está falando sobre Paulo. Paulo estava numa cidade pregando evangelho. Ele não estava lá fazendo besteira, não, fazendo a vontade dele, não. Ele estava lá fazendo a vontade de Deus, enviado. E aí, o que aconteceu com ele? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe,
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa o quê? Entrar no reino de Deus. É uma história muito interessante, porque estava Paulo com a sua equipe lá, pregando contra a religiosidade daquele povo, batendo de frente. E aí, os judeus de Antioquia reuniram a galera, incitou uma turba lá e, pedra nele. Amados, pensa nesse texto comigo aqui. Nós, homens, vamos reconhecer, as mulheres, elas suportam mais dor do que nós, né? Suportam. Todo mês, dor de parto, e por aí vai. É filho, é não sei o quê. Parabéns para as mulheres. São, assim, criaturas que sabem suportar a dor. Muito mais do que nós. Nós aí com uma dorzinha de cabeça, o negócio, ai meu Deus, dá ruim. É verdade? Ou só eu? Vou confessar logo aqui. Homem assim. Cara, mas esse homem aqui, ele foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Você concebe isso na tua mente? Você crê no que está escrito na palavra, verdade? Você crê? Você concebe isso na tua mente? Pedrada até ser considerado morto. Caramba, esse cara aqui está morto. E a Bíblia diz que ele, no dia seguinte, ele se levantou e foi fazer a mesma missão. Gente, que mistério é esse? Que remédio é esse que esse cara tomou? O quê? Alguém falou alguma coisa aqui? Me ajuda aí. Que remédio é esse que esse cara tomou? Que poção mágica é essa? O que esse cara... O que ele ouviu? Você viu no texto ali? Bota o texto novo lá que eu vou te revelar esse segredo. O que foi tão emblemático na vida de Paulo, a ponto do dia seguinte, ele sair, fazer discípulo, ainda dizer o seguinte, o que importa é ainda que, meio de muitas tribulações, a gente entrar no reino de Deus. Está lá. Próximo. Vai, o outro. Rodeando, porém, os discípulos. Sabe qual foi o remédio de Paulo? Foi que tinha discípulo à volta dele. Tinha gente cheia de fé. Eu não sei que remédio usava naquela época. Se a gente for pegar a parábola do bom samaritano, era vinho e azeite, né? Eu não sei se usaram vinho e azeite com Paulo. Alguma coisa usaram. Mas, além da cura das feridas ali, tinha palavra. Palavra. Você é um homem de Deus, meu irmão. Você foi chamado por Deus para você fazer isso que você está fazendo. Não desiste. Compra essa briga. Segue. Quer recomeço maior do que esse? Mas eu preciso pedir ajuda. Eu preciso estar envolvido por discípulos. Eu não posso estar na roda de escarnecedores. Eu preciso estar envolvido, rodeado por pessoas que vão tocar na minha ferida seriamente, a ponto de me levar para a cruz, mas vão me abraçar também e lançar palavra de fé. Aí a gente recomeça. Quem quer recomeçar, levanta a mão. Amém? E aí, eu quero fazer a terceira pergunta para a gente terminar. Para que Deus quer que a gente recomece? Deus quer levantar aqui um exército hoje aqui. Para quê? Já dei a dica. Ezequiel 37, capítulo 37, 10. Diz o seguinte, que todos aqueles ossos sequíssimos, eles sofreram uma intervenção profética e cheio do Espírito Santo. Eles se tornaram um bando de pessoas que cada um foi para sua casa. Foi isso? O que aqueles ossos se tornaram? Exército vai para a guerra. Deus quer levantar você porque Ele quer contar contigo. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Não tem essa tua ferida aí? Sabe o que Deus quer fazer com ela? Além de curar, Deus quer fazer que isso seja remédio para outros.
Deus quer pegar o teu testemunho de vida, de cura, de transformação, e quer ser esses discípulos que você para abençoar outros Paulos da vida. Creia nisso. Sabe para que Deus quer te levantar hoje? Deus quer, já que é tempo de recomeçar, sabe para que recomeçar? Não é para você viver a sua própria vida, não. É para você compor um exército sobremodo numeroso. E esse exército é a igreja de Deus vivo. Amém? Está murcho o negócio. Amém? Amém? É isso que eu creio. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.